Sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. Hoje tenho o prazer de ter connosco a senhora professora Maria de São José Nascimento, digníssima professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade de Porto. Foi minha professora, com quem tive o prazer de aprender muito acerca de virologia. E hoje, fruto do grande recrudescimento que tem surgido do vírus do sarampo a nível mundial, urge voltar a falar deste assunto que pensávamos estar esquecido, enterrado e arrumado. Sra. Professora, antes de mais, afinal, o que é o sarampo, que ainda há quem não saiba hoje em dia? Pois, acabámos por nos esquecer do que era o sarampo que todos nós tínhamos, os mais velhos, não é? Exato. Porque realmente a vacina surge só em Portugal em 1973, mas era uma doença da infância, uma doença que dava um exantema, não é? Uma rinorreia, portanto, um constipado, a rinorreia, a conjuntivite, o exantema e as febres que podiam ser muito altas, porque o sarampo é realmente uma doença grave, que pode dar algumas complicações, e está associada a alguma mortalidade. Claro que essa mortalidade está dependente do grupo etário, quanto mais novo, quanto mais bebê é pior, mas também tem a ver com a má nutrição. Portanto, é por isso que o sarampo sempre matou muito em países onde havia realmente fome, porque a resposta imunológica está evidentemente também relacionada com a nutrição, porque inclusivamente o sarampo provoca durante a infecção, portanto durante aquela fase aguda, há realmente uma imunodepressão, portanto, costuma-se dizer, inclusivamente, por exemplo, a principal causa depois, as complicações, a principal causa de morte associada ao sarampo é a pneumonia, que pode ser pelo vírus sarampo ou pode ser, normalmente, por uma sobreinfecção bacteriana. Porque há realmente por exemplo, a prova da tuberculina, no indivíduo que fez sarampo, portanto, e naquela fase seguinte, não responde. Portanto, o que se mostra bem que a parte dos linfócitos T está realmente ali alterada, não é? E, portanto, essa mortalidade que é elevada, para além de, e todos nós sabíamos, o sarampo era quando tínhamos irmãos, todos nós ficávamos com sarampo, porque a contagiosidade é das doenças infecciosas mais contagiosa. Um indivíduo consegue contagiar 18. Era exatamente por aí, em termos de transmissão, estamos a falar respiratória, a parte respiratória e o indivíduo, porque está com a parte respiratória, portanto o vírus entra e há realmente aquele congestionamento nasal, a tosse, e tudo isso ajuda a transmissão, não é? Porque é devido precisamente à elevada infecciosidade, à quantidade de vírus que existem depois a trato respiratório, portanto há realmente esse grande problema. Conseguimos, e o vírus do sarampo, juntamente com o vírus da rubéola e da papeira, nós somos os únicos reservatórios desses vírus. Portanto, a Organização Mundial de Saúde até já pensava ter conseguido erradicar, como conseguimos erradicar o vírus da varíola, ok? Erradicar esses vírus. Porque não temos reservatório animal, nunca ninguém poderá pensar em erradicar o vírus da gripe, não é? Porque há reservatórios animais. Mas esse sim, só que ainda não conseguimos. Temos umas vacinas eficazes e estamos a falar precisamente da vacina da VASP, que faz parte do nosso calendário de vacinação, do nosso Programa Nacional de Vacinação, e que é dada precisamente em 2 doses, aos 12 meses e aos 5 anos. Já teve outro tipo de administração, mas neste momento, o nosso programa neste momento é precisamente 12 meses e aos 5 anos. E estas 2 doses são, portanto, 3 vírus vivos, atenuados, evidentemente, mas esta segunda dose é realmente necessária por causa do vírus do sarampo. Relativamente à rubéola e à papeira, nós ficamos, portanto, o vacinado apresenta logo 95% de resposta, portanto, há uma resposta muito boa em anticorpos, mas já sarampo, não. E o facto de ter 12 meses tem a ver com uma complicação, que era a panencefalit cruzante subaguda, que era uma manifestação que normalmente só aparecia e ela estava Era risco ter uma panencefalit cruzante subaguda se a infecção tivesse sido muito cedo, ou seja, antes dos 12 meses, antes dos 15 meses. E é por isso que a vacina do sarampo já foi começada a dar, já foi dada aos 15 meses, agora é aos 12, não se consegue, não se pode atrasar mais porque temos que esperar que os anticorpos paternos desapareçam para haver uma boa resposta da criança à vacina, mas essa
pães esclerosante subaguda é uma complicação gravíssima, que diminuiu evidentemente muito com a vacinação e que aparecia normalmente aos 5, 6 anos. Havia uma deterioração intelectual, pensa-se que o vírus ficava a nível do sistema nervoso, como uma infecção latente, nunca se percebeu muito bem, portanto a patogênese desta infecção associada era grave e a partir do momento em que começavam essas alterações, que se mostravam precisamente com uma deterioração intelectual, a criança começava a ter problemas de cognitivos e acabava por falecer. Portanto, essa era uma complicação gravíssima do sarampo. Portanto, a vacina veio realmente a tirar ao sarampo esse lado negro que tinha, que era a elevada mortalidade. Mas neste momento, e há bocado falaste sobre os casos de sarampo que têm aparecido na Europa, devem-se, e nós não podemos permitir isto, porque isto deve-se precisamente à falta de vacinação. As correntes anti-vacina que estão a aumentar no mundo, nós temos que as combater, porque esta vacina é mais que eficaz e a primeira e a segunda dose têm que ser dadas e temos que ter uma imunidade de grupo para o vírus sarampo, porque ele é muito contagioso. Essa imunidade de grupo nós temos que ter 95% da população vacinada para precisamente proteger aqueles que não podem ser vacinados. Uma criança imunocomprometida com problemas de imunidade não pode ser vacinada porque é uma vacina viva, mas se nós tivermos 95% das pessoas vacinadas, nós conseguimos essa imunidade de grupo e conseguimos realmente. E o que se tem passado na Europa é que está muito abaixo, anda muito abaixo. Há países em que andam muito abaixo. Ainda há bocado estávamos a ler aquela notícia que houve esta semana, não foi? 6 casos mortais na Hungria e na Irlanda. Não se pode morrer de sarampo na Europa quando nós temos uma vacina eficaz. Isto tudo se deve à falta de vacinação. Mas o facto de termos, para além destas correntes que condicionam uma reduzida vacinação para quem tem recursos para a fazer, os países hoje em dia debatem-se com grande desafio. Estamos a falar dos fluxos migratórios elevadíssimos que se têm verificado nos últimos anos, naturalmente com população não vacinada e que muitas vezes foge a estes mecanismos de vacinação. Principalmente quando a imigração não é legal. Exatamente. Porque se é legal, eu penso que, não estou por dentro, mas penso que Portugal, se é legal, vão exigir isso e vão vacinar essas crianças, não é? Porque os casos que temos tido, e em 2017 houve, porque nós ficámos rodeados realmente de muito sarampo pela Europa, e pronto, nós sabemos que os vírus não têm borders, portanto não têm fronteiras e que vêm com o primo de alguém que vem de um país ou que não está vacinado e que vem com o sarampo. E portanto, é isso que temos que evitar. Mas está a ser muito complicado de ir para a Organização Mundial de Saúde. Isto é realmente um problema. Porque é um desafio. E temos que lutar contra estas correntes que surgiram precisamente associadas a um trabalho, já agora falamos disso, porque incorretamente e de modo fraudulento houve uma publicação, uma vez, feita por um investigador americano que associou a vacina do sarampo ao autismo. E é aí que tudo começa. Esse senhor mentiu, ele depois em tribunal acabou por admitir que tinha forjado, mas é daí que começa todo este movimento. De descrédito. E que é muito difícil. E hoje, tanto mais difícil é porque às vezes aos nossos telemóveis chega aquilo que nós não devemos, não é? As pessoas deixaram de ouvir ciência. Vocês têm aqui um papel fundamental, porque vocês são os difusores importantíssimos de cultura científica, que têm que chegar aos telefones, têm que chegar estes webinars, estes podcasts são importantes para chegar à gente jovem também e perceberem que não é só o resto, e nós hoje sabemos como tudo pode ser manipulado. Sim. Não é? E a informação chega de forma não filtrada aos telemóveis e depois acontece aquilo que aconteceu com esse senhor, que ainda por cima era conselheiro do presidente Trump. Portanto, um republicano que anteriormente foi, não sabemos se continuará a ser, portanto, mas nós sabemos que neste momento temos essa ameaça e que temos que
temos que a desmontar completamente. Cabe-nos a nós, a vocês, desmontar e mostrar que são vacinas. Nós conseguimos, acho que temos que lembrar as pessoas que conseguimos erradicar um vírus, que foi a varíola, do mundo. E estes 3 já podiam estar erradicados. Claro, não é? sim. E não conseguimos erradicar por esta razão. Por esta razão. Porque as pessoas, e há realmente países da Europa muito complicados, que têm grupos, não é? Que não se vacinam, e provavelmente estes casos que surgiram hoje, que surgiram esta semana, pronto, quero ver a certeza absoluta que são crianças que não estão vacinadas. Eu li ainda esta semana que o Reino Unido está neste momento a chamar toda a gente, porque eles têm realmente algumas bolsas de indivíduos não vacinados, porque estão a aumentar enormemente. Eu há bocado até estávamos a conversar, e, por exemplo, em 2019, os casos de sarampo tinham subido 559%. Isto é impensável, nós não nos podemos dar a este... Não há muitas patologias, para não dizer que não há nenhuma patologia com esse recrudescimento tão marcado em tão pouco tempo, não é? Até porque em Portugal, poucos anos antes, tínhamos recebido um certificado... Nós, os portugueses, nós somos o melhor aluno da Europa em termos de vacinação. Temos níveis de vacinação, de cobertura vacinal, que muitos países não têm. E, portanto, era isso que se pretendia, não é? Que os outros países fizessem também. Por exemplo, em 2023, o número de casos da Europa aumentou também 30%. Estamos a falar de uma Europa que sabe bem, não é? Que faz muita investigação e que sabe bem o quão importantes são estas vacinas. Claro. Não é? E, portanto, isto nós não precisamos de estudos para mostrar o que é que está a falhar. O que está a falhar é a falta de adesão. Muitas vezes, por exemplo, o Centro de Controlo de Doenças, o europeu, tem vários gráficos, e tem gráficos, por exemplo, de adesão à primeira dose. Muitas vezes as pessoas dão a primeira dose e depois aparecem e não vão à segunda. Não é suficiente. Claro. Porque a resposta imunológica precisa de uma segunda dose para ser realmente, para as pessoas responderem corretamente e haver realmente essa resposta e as pessoas ficarem com um nível de proteção elevado. Portanto, a razão é pura e simplesmente esta. Aliás, e a rubéola e a papeira acabam por ir atrás, não é? Embora sejam mais há uma boa resposta a seguir à primeira vacina, a seguir à primeira dose. Portanto, a segunda dose da VASP deve-se precisamente à necessidade de aumentar a resposta imunológica ao sarampo. Agora, eu acho que a mensagem que vocês têm que realmente dar é plano de vacinação totalmente cumprido, porque vamos conseguir chegar lá. Vamos conseguir chegar lá e Portugal tem... Nós recebemos, foi em 2015, que recebemos um certificado da Organização Mundial de Saúde a dizer que estávamos, portanto, sem circulação de vírus de sarampo. Muito bem. Mas depois, em 2017, começaram aqueles casos todos na Europa e nós não resistimos. Em 2017 houve realmente casos e agora eu ainda não vi nenhum em Portugal, não tenho lido, mas... Com este aumento na Europa, muito provavelmente. Vamos ter atingidos também. Nem que seja com gente estrangeira que chegue, não é? Claro. Que chegue. Mas temos realmente, as nossas crianças estão todas vacinadas e temos que continuar com isso, porque é realmente uma doença que pode ser grave, não é? Que pode ser grave, que mata. A mortalidade, por exemplo, comparada com outras infecções, ela é enormíssima. A mortalidade vai de 0,3% a 28%. Em países, por exemplo, eles falam muitas vezes que nos refugiados a mortalidade pode ir até aos 30%, porque estamos a falar também de uma má nutrição, não é? Claro. E a tal imunocomprometimento associado. E tal imunocomprometimento também podem ter, e a má nutrição, não é? Portanto, tudo isso faz com que a mortalidade seja elevada. Portanto, as complicações, a encefalite, a pneumonia, que é a principal, mas pode levar, por exemplo, à cegueira, à surdez. Portanto, essas complicações do vírus. É um vírus problemático. E depois a alta contagiosidade, não é? Portanto, não há dúvida que vacina, acima de tudo. Ou seja, temos um caminho a percorrer que é para recuperar aquilo que se perdeu nestes últimos anos e que vai ter que ser feito. Nós temos um histórico recente de continuar a ser bons alunos com a vacinação para a Covid-19. Fomos
se calhar dos países a nível europeu e até mundial mais imunes ao contágio destas correntes que quiseram pôr em causa Sim. o papel da vacinação, mas vai ser fundamental percorrer esse caminho também. E temos que não deixar que estas correntes, que esta hesitação vacinal cresça. Claro. Porque, tal como os outros países, porque já sabemos onde ela vai dar, não é? Exatamente. Portanto, a consequência é aumento do número de casos e ver crianças a morrer com sarampo. Aliás, em 2017, lembro perfeitamente, havia um casal que tinha 2 crianças, uma delas era adolescente, não tinha sido vacinada e morreu. Com 17 anos. Com 17 anos. Com 17 e morreu. Anos. É impensável, não se pode morrer de sarampo quando temos uma vacina mais que eficaz. Claro. Claro, claro. E são esses casos que nós realmente temos que reportar, porque são dramáticos, mas seriam perfeitamente evitáveis. E recordo-me que na altura esse foi um daqueles casos em que a mãe entendeu que era contraproducente vacinar a criança. Sr. Professor, eu agradeço-lhe imenso. Foi um gosto, Luís. Ainda por cima estar a falar para um ex-aluno. Para mim é que é um privilégio enorme ter tido o gosto e o prazer de tantos anos após encontrá-la aqui neste meio. E agradeço-vos a todos também. Foi o nosso videocast sobre o sarampo com a professora Maria de São José Nascimento. Até à próxima e boas ciências, está bem? Obrigada.